De estar recepcionando nos estúdios da TV Prevê os vereadores de Lençóis Paulista, o André Sasso, conhecido como Cagarete, que é vereador do PSDB, e o Jonadab de Souza, conhecido como vereador Jonas, que é do PTB, primeiro secretário da Câmara e relator da SEI da Comunicação. E nós temos o orgulho de podermos evidenciar uma vez mais as coisas de Lençóis Paulista, principalmente do Legislativo. E por falar em Legislativo, vereadores, ontem nós tivemos a exibição da sessão da Câmara de Lençóis Paulista, que normalmente nós gravamos na segunda-feira e reapresentamos na terça-feira na íntegra. E parcialmente nós tivemos os transmissores de Lençóis Paulista fora do ar ontem, com um problema de queda de energia elétrica. E, em consequência disso, nós queremos comunicar ao telespectador de Lençóis Paulista, e por conseguinte da nossa rede, que a partir das 8h30, a íntegra da sessão da Câmara de Lençóis Paulista será apresentada pela TV Prevê. Este é o nosso compromisso de mostrar tudo o que acontece com a Câmara de Lençóis Paulista nas suas reuniões plenárias e ordinárias. Muito obrigado aos vereadores pela presença e começando com o vereador Jonas. Parece que este ano começou quente a coisa lá na Câmara de Lençóis Paulista com 6 e você escalado para ser sempre o relator das respectivas comissões especiais de inquérito. Muito obrigado e mais uma vez, Jonas, seja bem-vindo aos estúdios da TV Prevê. Aqui a casa é de vocês. Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos telespectadores. É um prazer muito grande participar desse programa e agradecer pelo convite e agradecer também pelo trabalho que a TV Prevê tem feito em prol da comunidade, da população de Lençóis Paulista. Bom, o vereador André Sasso, que pouca gente se falar em André Sasso vai saber quem é lá em Lençóis Paulista, mas se falar no Cagarete, todo mundo sabe quem é. Hoje ele está aqui, ele é vereador da situação, enquanto que o Jonas vem pela oposição e você terá a oportunidade. Eu acho que hoje essa situação é complicada, né? Mas vamos ver o que você tem a colocar para o telespectador de Lençóis Paulista. Seja bem-vindo também, uma vez mais, você que já esteve aqui, aos estúdios da TV Prevê. Agradecemos o convite da TV Prevê, Samuel Ferro, um prazer estar aqui com o senhor também nessa tarde, e falar com o telespectador da nossa cidade, da nossa região, é uma honra muito grande. E também, da mesma forma, falar que é uma grande alegria ser da situação de Lençóis Paulista, pela cidade bela que é, referência regional, com uma administração séria que a gente acredita que está fazendo um excelente trabalho, mesmo diante de todas as dificuldades encontradas no cenário mundial e também no nosso querido Brasil, que passa por uma transformação política e administrativa que está impactando também na nossa cidade. Ô Cagarete, como é que hoje está o relacionamento, já que você falou em ser um vereador da situação do PSDB, nós que temos lá a prefeita Bel Lorenzetti, e como é que está hoje o relacionamento que deve ser sempre harmonioso entre legislativo e executivo? Um relacionamento, no ano eleitoral, é claro que ele fica um pouco mais complicado, porque o termômetro aumenta. Aumenta, é aflorada a discussão política, é necessário uma exposição maior da oposição para até que tenha colocação de nomes à disposição para outras partes políticas que têm interesse à oposição. Mas sabemos que sempre foi um relacionamento respeitoso, dentro da normalidade, e as coisas que acontecem de forma diferente, a gente sabe que é por convicção política, que acontece em qualquer cidade, em qualquer estado, em qualquer país, e é da forma democrática, mas a Câmara sempre está contribuindo com a cidade, com a discussão da cidade, e também fazer as coisas que interessam para a cidade, principalmente para o seu munícipe, que espera um trabalho legislativo responsável e que tenha uma atuação voltada para a população. Bom, nós vamos falar sobre duas SEIs que hoje estão tramitando pelo Legislativo de Lençóis Paulista. As SEIs são, a primeira delas está falando sobre o problema das enchentes que nós tivemos aí em Lençóis Paulista. E a segunda
a SEI da comunicação, dos custos do Executivo em relação às despesas gastas com veículos de comunicação. E o vereador Jonas, ele é o relator de ambas as SEIs. Vamos começar pela SEI das enchentes, um assunto que movimentou bastante a cidade, causou inúmeros prejuízos a comerciantes, a moradores daquela cidade e que hoje tem sido discutido na Câmara Municipal. Como é que está esta SEI? O que ela já levantou, o que ela já aferiu e em que fase ela se encontra, o vereador Jonas? Bom, Samuel, essa SEI, ela já ouviu praticamente quase 80% do trabalho já está concluído. Nós tivemos os 90 dias para ouvir a população, ouvimos mais de quase 25 moradores, já ouvimos o presidente da Defesa Civil, já ouvimos a senhora prefeita, já ouvimos membros da Comissão Civil. Está faltando ainda ouvir o comércio e alguns integrantes ainda da Comissão Civil para chegar à conclusão final do trabalho da SEI, da enchente. E como é que você viu esta fase inicial desses depoimentos e esta fase em que as oitivas foram e estão sendo feitas? O trabalho da SEI, na realidade, ele não é um trabalho para julgar, é um trabalho para a gente identificar possíveis responsáveis, né? E o que nós temos visto, ouvido moradores, ouvido a Defesa Civil, no meu entender, como um membro e como um vereador, eu vejo que assim foi uma tragédia para o município, uma chuva inesperada, rompimento de represa, e no meu modo de ver, houve uma falha da Defesa Civil na questão de informação, o que a gente tem colhido, bastante depoimento, a maioria dos moradores, praticamente 100% dos moradores, eles falam com todas na mesma letra, que a Defesa Civil, ao invés de chegar e alertar a população que viria chuva, que viria enchente, eles chegaram a dizer à população que estava tudo monitorado e tudo sob o controle, e pegou essa população desprevenida, que eles achavam que na enchente de 2005, de 2006 e 2011, como tinha atingido aí 1 metro, 1,5 metro das casas, eles estavam preparados, levantaram seus imóveis, preparados para que essa enchente seria da mesma forma que como vinha sendo monitorada e passada essa informação à população. Porém, não foi o que aconteceu e houve essa grande tragédia no município de Lençóis Paulista. O que é que você colocaria sobre este assunto? Nós tivemos talvez a maior catástrofe na história da nossa cidade. A última enchente na proporção próxima dessa, que ficou muito abaixo, aliás, tinha sido constatado no ano de 1974. A desse ano, segundo os relatos históricos da enchente anterior de 74, que teve essa proporção, subiu 5 metros a mais do que foi aquela enchente de 1974, que tinha sido a maior. Então, realmente, a cidade foi destruída, uma parte dela. Tivemos muitas pessoas que perderam suas histórias, suas vidas. As vidas não, né? Graças a Deus, a vida de ninguém foi perdida em decorrência da enchente. E talvez um caso que teve um pouco de negligência da pessoa, tentou pegar alguma coisa lá e faleceu. Mas tivemos uma enchente sem proporção igual na nossa cidade. Infelizmente, teve muita perda material, tivemos prejuízo de muitos moradores que moravam na região ribeirinha, na área de proteção ambiental, né, que foi construído talvez por governos de muito tempo atrás, que deixou construir na beira das margens dos rios, e essas pessoas vão sofrer hoje, e possivelmente se tiver uma chuva nessa proporção, vão sofrer novamente, porque infelizmente não existem ações imediatas que dá para ser feitas para estar melhorando as condições dela. Então, infelizmente, aconteceu uma enchente, parece que a chuva deu 40 milímetros por hora, que é uma situação inesperada. A atuação na Defesa Civil talvez também não fosse a esperada, mas foi a que conseguiu fazer, conseguiu avisar algumas pessoas, não todas.
mas certamente também não tinha na cabeça a proporção que seria essa chuva que foi muito intensa. Inclusive, após esses fatos, nós tivemos informações de estudiosos da bacia do Rio Lençóis, aqui na Serra dos Agudos, onde começa a bacia do Rio Lençóis, existiu uma danificação total do leito do rio. O rio, segundo os relatos, ficou uma reta. Então foi muita água, muita chuva, que acabou destruindo essas pessoas, e a gente tem muito consolo com essas pessoas, porque a gente sabe que a situação delas é desesperadora até hoje. Qualquer chuva que dá, eles ficam assustados, mas acho que é importante a gente estar sempre do lado da população. Tive parentes que perderam tudo, amigos, familiares, próximos mesmo, que tiveram perda de todos os seus bens, todos os seus sonhos, todos os seus arquivos pessoais, e a gente espera que uma chuva dessa proporção não aconteça novamente em curto espaço de tempo, e que façamos as coisas que forem necessárias de maneira responsável para tentar conscientizar essas pessoas do que precisa ser feito e ter uma união entre o poder legislativo, executivo, tanto de Lençóis como das esferas superiores, como Estado, como governo federal, para que possamos ter uma atuação direta para que essas pessoas sejam monitorados o tempo inteiro, para que não aconteça novamente a destruição da proporção que realmente foi muito triste e machucou mesmo a cidade de Lençóis Paulista. Quer falar mais alguma coisa? Não. Esta deve ser entregue o relatório quando? O teu relatório, para que ela seja votada? Para que seja votado? A gente crê que mais aí uns 30 dias consegue concluir, faltando ouvir o pessoal do comércio e mais uns 2 integrantes da Defesa Civil. Com mais uns 30 dias nós já temos audiência hoje à noite, vai ouvir o secretário da Defesa Civil e com uns 30 dias conclui. Nós tivemos um relatório técnico sobre este assunto. Como é que foi a leitura desse relatório técnico? Veja bem, esse relatório técnico, ele chegou para o poder, o promotor, o Ministério Público, e o Ministério Público encaminhou para a SEI. Ele foi protocolado a semana passada. Nós não tivemos o acesso total no parecer técnico. O que se fala muito é que foi noticiado nos jornais da cidade, que o laudo técnico diz que a represa não causou os danos que foi causado na cidade. Porém, esse laudo ele é questionável, porque nós vejamos bem, esses dias mesmo choveu quase os mesmos dias do período daquela enchente que choveu do dia 9 ao dia 12. Nós temos quase mais de uma semana de chuva e não aconteceu o que aconteceu. Então é questionável. E quem fez esse laudo é o DAE, que é do partido do governador, que a CETESB também que faz os laudos, que é do partido do governador. Então é questionável esse laudo. A gente não pode afirmar que é 100% correto, e nós ficamos, por exemplo, eu fico com o meu entender, que a represa as represas, foram 7 represas que estourou, e essas represas contribuiu com o alagamento da cidade. As curvas de nível também que foram retiradas também contribuiu muito do setor canavieiro, e a chuva foi um conjunto de coisas que aconteceu, porém eles preferem isentar as represas e isentar o canavial, que eles falam que foi somente a chuva, a quantidade de chuva que choveu naquele período, mas o solo estava saturado, fazia desde o dia 9, começou a chover no sábado, a enchente foi na madrugada da terça-feira. Então, um monte de conjunto que aconteceu, que a Defesa Civil devia ser mais eficiente, chegado na população na segunda-feira, no domingo, o risco vai acontecer, que venha meio metro, 50 centímetros, vai ter enchente, e então isso que aconteceu. O que é que o vereador, em nome da situação, fala sobre este laudo técnico? Desde o primeiro momento, nós nos colocamos a serviço da população, pedindo realmente que o Ministério Público, no nosso entendimento, que é o órgão que tem capacidade técnica,
aparato de pessoas que podem pedir esses documentos junto ao DAEE, que é o órgão responsável para autorizar a construção dessas represas e depois para fazer os laudos técnicos para explicar sobre esse assunto. Como esse laudo técnico foi encaminhado à promotoria pública e não deu conhecimento para a gente ainda do laudo completo, porque não é necessário somente o laudo do DAEE, mas também do IPT, que é um instituto que faz análise também de toda essa situação de risco que aconteceu, e também da parte técnica da proporção de chuvas e o que poderia causar essa destruição. Então, desde o primeiro momento, nós nos colocamos à disposição da população para estar ajudando no que for necessário, mas pedindo acompanhamento direto do Ministério Público, que é o órgão técnico, o órgão que pode oferecer alguma coisa para a população, para recolher todo esse material, para verificação depois se é cabível uma indenização para a população, se é cabível para aqueles comerciantes que perderam seus patrimônios, perderam todos os seus bens, né? Então, por isso, desde o primeiro momento, a gente atuou com muita responsabilidade nesse caso, sempre do lado da população, mas pedindo que os órgãos responsáveis para tal fizessem o seu trabalho. Como está sendo feito esse trabalho? Está sendo muito bem direcionado para a promotora pública, que está colhendo esses materiais, essas provas técnicas efetuadas por órgãos técnicos, por engenheiros, com pessoas que entendem do assunto. Eu não tenho capacidade de falar sobre um órgão, falar sobre um laudo técnico feito por engenheiro. Eu sou advogado, não sou engenheiro, não tenho capacidade para opinar nisso. Então, por isso que a gente sempre pediu para o Ministério Público acompanhar, disponibilizar os técnicos do Judiciário, que é imparcial, tem o poder de trabalhar para amparar essa população. Então a gente pede o quê? Que o Ministério Público conclua esse trabalho, está sendo encaminhado, pelo que eu vi notícia inclusive no Jornal da Cidade de hoje, que está sendo aguardado um laudo do IPT, que é um outro órgão técnico, para somado a isso, fazer uma audiência pública que vai ser agendada no mês de julho, com todas as pessoas que foram envolvidas com essa perda de patrimônio, de bens, que são os comerciantes, os moradores da região, que foram afetados pela enchente. Então, após essa audiência pública e a manifestação do Poder Judiciário, através do Ministério Público, que é quem defende o interesse da aplicação da lei em defesa dos consumidores e dos moradores, vai dar o laudo para propiciar ou não a indenização àquelas pessoas que perderam os seus sonhos, suas vidas, tudo que tinha na vida dentro desse fatídico acontecimento em nossa cidade. Então, por isso que a gente se manifestou sempre no sentido de aguardar os órgãos competentes para tanto. Porque a gente sabe que há uma SEI dentro da Câmara, respeitando opiniões contrárias, como sempre fizemos junto com a oposição, pelo relacionamento que a gente tem, o respeito que tem pelos vereadores que atuam na SEI. Sabemos que é importante também ouvir as pessoas, elas ter a oportunidade de se manifestar, mas a gente entende que quem pode fazer algo para ajudar concretamente é o Ministério Público como fiscal da lei e que seja feito dessa forma no nosso entendimento. Bom, já que nós tivemos muitas perdas, não só de bens particulares, de pessoas físicas e jurídicas, mas o município perdeu também e por isso foi decretado estado de calamidade e de emergência para que viessem recursos do Estado e da União. Jonadá, esses recursos vieram? Até hoje não. Nada? Nada. Nós ouvimos a prefeita na sexta-feira, ela fez parte foi ouvida pela SEI e não teve nenhum recurso nem na esfera estadual, nem federal. E a cidade está parada, as pontes lá dos acessos da Vila Contente, da Mamedina, está interditada. Houve recentemente, aí um mês atrás, um acidente fatal lá, que a pessoa não viu a interdição e veio a óbito. E a cidade está parada, o comércio está, cada um fazendo da sua maneira possível, dos seus recursos próprios para reconstruir, os moradores, as famílias, cada um se ajudando um ao outro. Por parte do governo, até agora nada. O que é triste, né? Porque existe, claro, que nós estamos passando por uma dificuldade, mas o governo do Estado e o governo federal têm uma verba carimbada no orçamento para atendimento a essas necessidades urgentes e emergenciais. E pelo jeitão não veio nada para Pederneiras, não veio nada para Agudos, não veio nada para Lençóis Paulista, o que é tremendamente problemático para os municípios que também enfrentam uma situação de momentos difíceis em função da crise.
E eu estava vendo até no jornal de ontem, não sei se vocês viram, o município de Jarinu, as fotos de primeira página dos jornais demonstraram aí um problema seríssimo, talvez pior do que Lençóis Paulista. E sem recursos. Será que vão receber algum? Pelo jeitão não vem dinheiro para ninguém. Eu acredito que não, porque a prefeita falou que o secretário da pasta da Defesa Civil falou para ela, o que ele tinha em orçamento não daria para socorrer nem Lençóis Paulista. Pois é. E são quase aí 50 municípios, agora recentemente esse caso ali da região de Campinas, o que é lamentável. Bom, nós tivemos ainda uma outra SEI proposta no Legislativo de Lençóis Paulista. Foi a SEI da comunicação. O que teria levado ao pedido de SEI e a aprovação pelos vereadores daquela Casa de Leis? Vereador Jonas. O que houve na realidade foi uma denúncia que chegou até a mim, né? Eu sou um vereador polêmico, porque eu falo mesmo, não tem trava para falar as coisas, seja quem que for, prefeito, vice, diretor, eu falo mesmo. E como eu sou da oposição, essa denúncia chegou até mim e eu protocolei, ela veio de forma anônima, e eu protocolei na Câmara e nos órgãos competentes, na Promotoria Pública, tive aqui em Bauru no Tribunal de Contas, no GAECO, tive em todas as esferas de investigação, para poder investigar, porque o que está na denúncia é muito grave. A Prefeitura enviou, no mandato da prefeita Isabel, aproximadamente 4,5 milhões a esses jornais que é mantido praticamente pelo poder público, pela prefeitura. Nós chamamos de Chapa Branca, um jornal Chapa Branca, que dá sustentação política ao grupo do PSDB. Sempre deu. Nós temos lá o empresário, que é o Moisés Rocha, que começou do nada, de repente comprou-se esse jornal famoso da cidade, que é o jornal O Eco, e tem também envolvido o jornal Tribuna, que era um jornal da senhora prefeita, passou do marido dela, passou para os funcionários, do funcionário passou para outros, e esse povo continua recebendo dinheiro da prefeitura. De que forma? Dinheiro sem licitação, que não pode por lei, pessoas, jornalistas que trabalham dentro do grupo do jornal, que apresenta a nota para a prefeitura e recebe lá mensalmente os valores, e troca troca de proprietários. Um dia está um mês está no nome de um, o outro ano está no nome do outro, e vai trocando, e é o mesmo grupo que dá o suporte político, que faz a propaganda política do PSDB em Lençóis, sempre foi. Então é muito grave essa denúncia. Nós tivemos na sexta-feira a primeira reunião, ficou definido que o vereador Tipó é o presidente da SEI. Nós abrimos duas SEI na realidade, que envolve a prefeitura e o SAI, que destina dinheiro para esses jornais. Então, o Tipó é presidente da SEI do SAI, eu sou relator e o vereador Dodô é membro. E na outra SEI da prefeitura ficou o vereador Júnior, eu relator e o Dodô como membro. Então nós tivemos a primeira reunião para pautar e definir a forma de trabalho que nós vamos começar nessa SEI. Já deu início na sexta-feira, na última sexta-feira. Como é que reagiu a estas SEIs a situação? Então, a gente sabe que toda a parte de comunicação e a parte de imprensa da prefeitura, ela é precedida de licitações, da parte técnica, a parte documental, que é feita qualquer empresa que presta serviço público, igual a TV Prevê presta serviço para a Câmara. Todas as empresas são feitas licitações, cartas convites, e todo o procedimento tem que ser adotado de forma correta para que tenhamos uma prestação de serviço adequada. Sabemos que essas empresas de jornais, elas prestam serviço também de declaração dos atos oficiais, que é essencial para a população e obrigatório por lei para estar prestando esclarecimento e dando publicidade a todos os atos que a administração pública faz. E também tem as verbas da própria
própria prestação de serviço à comunidade, que é feita pelos jornais. Então, foram feitos todos através de licitações, de cartas convites, e foram auditados pelo Tribunal de Contas, que em momento algum rejeitou qualquer dessas contas. Então, a gente entende como a oposição recebeu uma denúncia e apresentou, que está sendo investigado, e se tiver algum serviço que não foi prestado, que a população foi tolhida de ter um recurso que talvez serviria para outra coisa, em decorrência de não prestação do serviço, ou não efetivamente ter sido concretizado o serviço, tudo bem, vai ser apurado e que seja apontado isso. Mas se não for, que seja também apresentado depois o pedido de desculpa formal, se teve alguma coisa de ilícito, porque foi um ato talvez precipitado, na minha opinião, porque se já foi apurado através do Tribunal de Contas, que não apontou nenhum quesito nesse sentido, e também o Ministério Público já foi encaminhado esse próprio relatório também para apuração. Então, para mim, já foi feito o que tinha que ser feito e procura as autoridades do Ministério Público apurar se existiu ou não, porque o Tribunal de Contas apontou nada nesse sentido do que foi feito, né, na parte da imprensa de Lençóis. Tanto é que o jornal continua publicando os atos oficiais, inclusive da Câmara de Lençóis Paulista. É o mesmo jornal que tem a circulação de 2 dias na semana, que presta serviço para a nossa cidade, já que não temos a imprensa própria. Nós temos aqui uma pergunta do Pedro Valentim, ele sempre muito atento. Ele diz que como os vereadores de Lençóis Paulista vão votar no projeto de iniciativa popular que reduz os salários dos vereadores. Jonas. E Lençóis não tem esse projeto. Lençóis não tem, já foi debatido, não foi apresentado. Nós temos o prazo, né, que é uma das primeiras sessões do ano que tem que ser votado, e não tem esse projeto, mas e creio que nem vai entrar também, porque não é época de discutir. Prazo hábil, não né? Está fora de época já. Quer falar alguma coisa? Inclusive, esse fato, em Lençóis nós não tivemos nem... quando foi dada a correção da própria... Naturalmente existia correção dos vencimentos também, dos subsídios dos vereadores também, igual tem no funcionário público, dos servidores da Câmara. Inclusive, quando a gente fez a lei, que como naturalmente, desde a primeira Câmara Municipal, todo ano acontece, igual tem o dissídio das empresas, foi dado o aumento para nós também, vereadores. Mas como existiu uma comoção popular, a gente fez uma lei retirando essa eficácia da primeira aí, para que seja mantido o salário. Dentro da região inteira, da nossa região inteira, um dos menores subsídios é o do vereador de Lençóis, que recebe um valor de representação, na verdade, é o que o vereador recebe, mas é um dos menores valores de toda a região. Então, isso aí em Lençóis, a gente vê alguma coisinha assim, mas não existe nada, porque não é um valor exorbitante, não existe uma contraprestação de trabalho feito pela Câmara em defesa da população. Vereadores da oposição e da situação são atuantes, são presentes na vida da cidade, em todos os eventos a gente se faz representar, em toda a discussão pública a gente se faz presente. Então, a população de Lençóis, em outras cidades talvez seja fomentado isso pela falta talvez de trabalho prestado pela própria Câmara. Então existe sim essa comoção, mas em Lençóis, como foi dito, no próprio regimento interno, na primeira sessão ordinária é obrigado a votar o subsídio, e foi mantido o mesmo subsídio que era da atual, sem reajuste algum. O vereador que entrar na próxima legislatura, que não somos nós que vamos estar lá talvez, porque vai ter eleição esse ano, então serão os mesmos vencimentos que a gente recebe, sem reajuste inclusive, mantendo aquilo que é recebido. Quanto que recebe hoje um vereador em Lençóis Paulista? Recebe 4.300 bruto. Daí você tira 27,5 de imposto de renda, mais 11 de previdência, dá em torno de 3 mil, 3 e pouquinho líquido. O Cagarete, nós estamos vivendo um momento delicado na economia brasileira e com uma queda de arrecadação de todas as prefeituras. Lençóis não teve condição, e a exemplo da maioria dos municípios brasileiros, de dar o aumento para os servidores de acordo com aquilo que era até o índice de inflação. Hoje, Lençóis deu quanto? Foi 5%, não é? 5%. 5% só. Alguns municípios até deram menos, outros não deram nada. Outros, claro, tiveram o privilégio de poder dar até mais do que este valor. Como é que vocês trabalham com esta situação delicada da economia brasileira e de Lençóis Paulista? Quais os reflexos para o município e para a própria Câmara para o trabalho de vocês?
Então, existe uma comoção, talvez, do país inteiro nessa situação. Tanto é que o impeachment aconteceu muito em decorrência disso. Nós sentimos que, primeiro que sofre o baque é o município, porque ninguém mora no estado, como dizia o saudoso Franco Montoro. Todo mundo mora no município. Então, quem sofre primeiro a dor, a perda, o comerciante chorando lá, porque a venda diminuiu muito. Minha esposa tem uma loja lá em Lençóis, diminuiu muito as vendas. Você vai na região central, diminuindo muito a frequência de pessoas. A parte alimentícia teve uma queda muito grande. Então, é uma bola de neve. Então, vem desde a economia mundial, que teve o desgaste, que foi falado o dia que era uma marolinha, e a gente, desde quando a gente entrou em 2013, está sentindo essa marolinha vindo, virando uma onda muito grande. E está realmente impactando nas cidades. E o primeiro que sofre é o morador, que vai atrás do vereador, atrás daquelas pessoas que são mais próximas a ele. Então, infelizmente, a mudança econômica e talvez do espírito de prestação de serviço, uma mudança, a gente verificando aí pela imprensa, a punição para pessoas que têm envolvimento com o ilícito. Então a gente pede muito isso, independente de partido, independente de grupo que faz parte, tem que ser apurado sim, tem que ser apurado, tem que ser penalizado, que se tem desvio, se tem algo de errado, que a justiça apure e puna realmente essas pessoas. Porque, infelizmente, a gente sabe que existe muito desvio, existe um gasto desnecessário, muitas vezes, com coisas supérfluas e deixa de investir para a população. Então, sabemos disso e, infelizmente, nós ficamos do lado do servidor público de Lençóis, nesse caso. Porque meu pai é funcionário público aposentado, minha irmã é funcionária pública, e muitos amigos que a gente tem diretamente ligados à administração pública sofrem com isso também e nos procuram o reajuste nosso. Mas, infelizmente, a gente sabe que existe um déficit muito grande de orçamentário que acaba impossibilitando investimento ainda maior na saúde. Lençóis investe 25% na saúde, que a obrigação é 15%. Em educação investe o valor que tem que ser investido. Então a gente sabe que os municípios hoje são diretamente penalizados por essa marolinha que chegou e atropelou os municípios, que hoje sofrem muito, 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 e quem sofre primeiro é o munícipe que mais precisa, talvez, do amparo da administração pública. Então, a tristeza nossa é nesse sentido, e esperamos com uma mudança de conceito, uma mudança de espírito da população, para que realmente se comova e participe da mudança política que é necessária no nosso país, para que a probidade, pessoas sérias, pessoas que procuram ser honestas naquilo que faz, e a obrigação nossa é ser honesto, não é nada virtude, é a obrigação do cidadão ser honesto, para que isso aí seja revertido para a população que tanto precisa do abraço do poder público. Como é que você vê, Jonas, o momento político em Lençóis Paulista? Como é que se apresenta o momento de candidaturas, de composições e de indicações para os candidatos a prefeito daquela cidade? A Lençóis hoje tem o atual vice-prefeito, já se declarou, né, já se afastou, que ele era diretor do SAI, e nós temos na oposição prováveis nomes. Nós temos nomes competentes, tem o doutor Pita, tem o Prado, que é o atual presidente, que também lançou-se pré-candidato, tem o doutor Tipó. Então nós temos uma oposição bem forte e competente a nível de disputar, porque até hoje, na política de Lençóis, o PSDB não tinha uma concorrência forte. A eleição passada, a Bel teve seus 80 e poucos por cento, que não tinha uma oposição. Hoje, a oposição em Lençóis, nós somos 8 vereadores, de 12 na Câmara, nós somos 8. Então nós estamos bem fundamentados para concorrer e disputar. Agora, voltando nesse caso que eu queria falar, aí que você falou da receita do município, a queda, eu gostaria de dizer o seguinte, a nível nacional, tudo está acontecendo, mas em Lençóis, o que mais foi prejudicado, eu sou servidor público, eu sou motorista há 22 anos. Você foi, inclusive, presidente da associação da categoria, né? Fui presidente da associação, inclusive teve umas denúncias anônimas desse próprio jornal que quer me perseguir, que fica com as denúncias lá, foi para a promotoria dizer que eu deixei lá uma dívida que não existe.
o promotor arquivou, eles pediram para mandar para a delegacia, vai ser arquivado também, eu creio, porque eu sei que não tem nada a ver, que é uma suposta denúncia anônima lá que aconteceu, e o jornal fica batendo nisso, mas eu estou preparado. O que eu quero dizer é que a prefeita, ela tinha condições de fazer um planejamento para dar pelo menos esse índice de 10% ao servidor público. O servidor público hoje não é reconhecido, a categoria de servidor público, nós estamos com a defasagem de quase 30%, já é o 4º ano dela que ela não aplica nenhum índice, ela aplica 5%. E ela tem um monte de medidas para tomar. Nós vemos que Lençóis hoje está encharcado de cargo de confiança. Nós temos cargo de confiança, está ganhando mais do que a prefeita, o salário da prefeita é 19 mil, tem cargo ganhando mais de 25 mil. E qual é o planejamento da prefeitura? O que a prefeita tem feito? Com esse monte de cargo, pessoas vinculadas em partidos políticos, ex-vereador, ex-candidato, tudo encharcado na prefeitura, e ela não toma medidas. A Lençóis Paulista, recentemente, passou na TV, faltando remédio no posto, você vai no posto, você não encontra um medicamento, não encontra um diclofenaco, você vai na UPA, não tem um profissional especializado para atender uma criança. E o que a prefeita tem feito? Tá tocando, deixando a Deus dará. Então tem como ela fazer alguma coisa, teria como fazer, mas não fez. Eles estão com 200 cargos de confiança aí entre coordenadores, secretários, pessoas, além das entidades que eles colocam, os cabides de desemprego. Nós temos a OCAS lá, que é cabide de emprego, que eles colocam quem eles querem, tem outras entidades que eles colocam quem eles querem. Por exemplo, na OCAS, eu falo com firmeza, a coordenadora da OCAS hoje, ela é ex-coordenadora da campanha da Bel. Ela foi aposentada muito bem na prefeitura, com seu salário, e está lá levando os seus 5 mil na coordenação da OCAS. Então, ela não está preocupada com o funcionário público. O funcionário público tem dado o respaldo necessário para a prefeita. A cidade está bem cuidada, está bem limpa. Nós vemos aí o pessoal da cozinha piloto, o tribunal foi lá fiscalizar a merenda, está de bom nível. Mas isso é competência do funcionário público, porque a prefeitura não tem feito nada, é uma indignação. O servidor público hoje está revoltado com a administração do PSDB, porque nós estamos aí com mais de 30% de defasagem salarial. E ela não tem feito nada para corrigir isso. E a Câmara tem feito seu papel. O ano passado, nós devolvemos quase 1 milhão para a Prefeitura. Nós devolvemos. O que a prefeita fez? Nós fizemos lá, manda para as entidades, cada um indicou vereador indicou suas entidades, e ela pegou, foi pagar a conta do SAI, a conta d'água que ela não estava pagando das escolas, dos prédios públicos, ela foi pagar a dívida dela e deixou nós a ver navio. Esse ano, os estudantes iam ficar sem o auxílio transporte. O presidente da Câmara, o senhor Prado, juntamente com todos os vereadores, o PSDB, em comum acordo, nós já devolvemos 300 mil para ela poder sanar esse problema do auxílio transporte. Então, Lençóis está cheio de problemas, a cidade está parada, está um caos e não tem planejamento. Então, hoje ficou fácil fazer oposição ao PSDB, porque o PSDB está lá há 16 anos e já deu o que tinha de dar. O Marise foi um bom prefeito, mudou o que ele tinha de mudar, só que hoje o modelo do PSDB está avançado. O funcionário não está valorizado, a cidade está abandonada e nós temos pautado nesses assuntos, cobrado muito em cargo de confiança. Ela pode mandar, é um absurdo um cargo de confiança ganhar 25 mil reais, ganhar quase o salário do presidente da República. Isso é um absurdo, isso acontece em Lençóis Paulista e nós temos cobrado, tem falado e nós estamos lá para isso. A situação e a oposição tem cobrado e Lençóis está andando por causa disso, que a prefeitura tem um respaldo da Câmara, ela tem, mas nós temos cobrado para que ela economize muito mais, que tem como economizar, enxugar a máquina. Cagarete, quer falar alguma coisa sobre isso como vereador situacionista? Só quero falar o seguinte, reiteradamente é falado sobre esses cargos de confiança lá na Câmara, na Prefeitura. Lá na Prefeitura existem os cargos que são de carreira, que exercem um cargo de confiança. Então, tem acho que 30 cargos, 19 são cargos de carreira que foram destinados para trabalhar nas diretorias da Câmara, da Prefeitura.
Existem cargos que foram contratados da iniciativa privada, que são os cargos de confiança, que não são concursados da prefeitura, que são 15. Então, não tem 200 cargos de confiança. Existem os cargos também que exercem chefia de vice-diretor de escola, que recebem uma gratificação por isso. Existem outros cargos de chefia que são destinados para chefe de cada setor, por exemplo, vamos falar assim, do RH. Tem um que é destinado para ser o chefe deles lá. Na tecnologia, tem um que é destinado para ser o chefe para coordenar aquele setor. Então, são cargos que recebem uma gratificação, mas são todos cargos concursados que recebem essa gratificação. Mas então não existe 200 cargos na prefeitura. E outra coisa importante de falar, quando a gente fala em servidor público, ninguém é contra o servidor público. Muito pelo contrário. Eu tenho certeza que a prefeita, se pudesse pagar muito mais para o servidor público, com certeza pagaria. Lençóis, diferente de outras cidades, não tem contratação de empresas que prestam serviço através de nota e lá prestam serviço. Então, são as entidades, como ele disse, a OCAS é uma delas, que prestam entidades da cidade, que prestam serviço e tem alguns cargos que trabalham lá. Também existe o cargo de confiança, que o prefeito indicou alguém da confiança dela, pessoa da extrema confiança, para estar trabalhando lá, como existe em qualquer lugar. Igual, a OCAS o que é? É uma organização cristã que presta serviço, atendimento no hospital. Então faz a parte... É que administra, inclusive, hoje a UPA, não é? Isso, que administra a UPA de Lençóis é a OCAS. Então, a UPA de Lençóis é uma referência para as outras da nossa região. Existe dificuldade, existe falta. Qualquer lugar que você for de atendimento de saúde hoje, vai ter o déficit, vai ter a dificuldade de atendimento, vai ter a demora. Mas Lençóis ainda, graças a Deus, tem uma UPA de qualidade, mantida basicamente com recurso da prefeitura, que foi repassado do pronto-socorro para lá. Teve um aporte maior. A gente sabe da luta, o Jonas é testemunha disso, da luta do diretor de saúde, para que tenha uma atuação perfeita lá na UPA, porque existem os procedimentos que vêm do governo federal para atendimento em UPA, a gente sabe disso, mas a gente sabe também que existe ainda perto das outras cidades, mesmo com falta de medicamento, falta de remédio, Lençóis é um paraíso perto das outras, sabendo que existem as dificuldades, deixar bem claro para a população, aqueles que reclamam, que sempre estão pedindo para melhorar, nós vereadores estamos sempre do lado de vocês para poder atender e procurar essa melhoria. Mas também temos que enaltecer o trabalho que é feito lá, porque mesmo com as dificuldades funciona, tem um atendimento bom para as pessoas que são atendidas, tem aquelas que esperam um pouco mais, talvez porque não era caso da urgência, do pronto atendimento, mas está sempre atendido, faz exame, faz raio-x e a pessoa sai lá medicada. Existe a falta de remédio? Às vezes acontece, por problema de licitação, de fornecimento, por falta de recurso. Então, a gente sabe, não passa o pano e tenta tampar o sol com a peneira, mas falar a verdade sempre para a população para estar entendendo que qualquer cidade hoje no nosso país está tendo essa dificuldade também, mas Lençóis ainda é referência para talvez qualquer município da nossa região. Eu quero agradecer ao vereador Cagarete e ao vereador Jonas, que vieram aos estúdios da TV Prevê para prestar esses esclarecimentos e para defender as suas opiniões, os seus posicionamentos em relação às suas atividades na Câmara de Lençóis Paulista. Nós queremos, neste encerramento de programa, reiterar que hoje nós estaremos reapresentando a íntegra da sessão da Câmara de Lençóis Paulista da última segunda-feira, lá onde foi gravado, e que deveria ter sido feito ontem, e o fizemos, mas tivemos alguns problemas técnicos, e hoje estaremos reapresentando na íntegra todo o transcorrer desta sessão legislativa. E neste encerramento de programa eu quero enviar um abraço fraternal e de condolências à família da Dionísia pelo passamento do Gentil, um comerciante antigo, tradicional, e que foi meu companheiro e amigo de mocidade de Lençóis Paulista. O Gentil, lamentavelmente, nos deixa de forma bastante precoce. Era muito querido pelas atividades que exercia naquela cidade e que nos deixou vítima aí de um problema, de um acidente que ele teve. A Dionísia, o nosso beijo, o nosso carinho e aos seus familiares e seus filhos. Aos que estiveram conosco acompanhando essa entrevista, os nossos agradecimentos. Estaremos voltando com o nosso enfoque regional nos seus horários alternativos de amanhã. Muito obrigado a todos e até lá.